Muito boa noite. Nós estamos iniciando nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estamos estudando as profecias desse fascinante livro. E no estudo de hoje nós veremos sobre os 7 selos, tá bom? Nós não conseguiremos ver os 144 mil. Veremos na semana que vem, ok? De tão rico que esse material dos 144 mil, eu estava estudando no sábado e ontem, a gente vai separar esse estudo numa segunda parte. Na semana passada, nós estudamos as 7 igrejas, 7 períodos, pelos quais a igreja de Deus, de Cristo, passaria ao longo da história, até chegar aos nossos dias. Nós vimos mensagens muito específicas e claras, de advertência, de conselho, de elogio e de apelo para o arrependimento. E nós vamos ver que na didática divina, Deus vai fazer como nós vimos no livro de Daniel. Ele vai pegar um pouco do que nós já aprendemos na semana passada, né, na visão profética de João, e nós vamos usar esse conteúdo para entendermos o assunto dos 7 selos, tá bom? E como nós não podemos depender apenas do nosso próprio conhecimento, e confiamos que o Espírito Santo pode colocar pensamentos, palavras, para que nós possamos ser meros instrumentos, vamos pedir em oração a presença do Espírito Santo, por favor, irmã Mariana. Oremos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus, porque Tu és um Deus que promete, cumpre. O Senhor prometeu que Teu Santo e Bom Espírito estivesse no nosso meio, nos corrigindo, nos ensinando e nos capacitando. Vamos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor envie a ele uma porção dobrada, para que o Johan seja usado mais uma vez no estudo dos 7 selos. E nos abençoa, Senhor Deus, para que ele possa nos fazer diferença, para que nós possamos compreender essa parte muito importante para os nossos dias. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nós possamos viver tudo aquilo que nós estamos aprendendo de Ti. Prepara-nos, ó Deus, para a Tua volta. Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Sejam bem-vindos, que estão chegando ao nosso estudo. Nós estudaremos os 7 selos. O slide introdutório, eu gosto de colocar aí, vocês vão se acostumar com esse slide para a gente se localizar em que momento nós estamos no nosso estudo. Semana passada nós estudamos as 7 igrejas, estamos numa linha descendente, nós vamos estudar os 7 selos hoje, depois dos 144 mil, né, que é uma visão entre os 7 selos e as 7 trombetas, nós veremos o ápice, o auge, o clímax do grande conflito, da luta entre o bem e o mal, a última batalha, e nós veremos como será a queda de Babilônia, o milênio numa direção ascendente, tá bom? Até a eternidade se concretizar para essas igrejas, né? Então, vejam que, como um lembrete, nós estamos avançando num cumprimento paralelo das 7 igrejas, 7 selos e futuramente nos nossos estudos, as 7 trombetas, ok? Não tudo é necessariamente sequencial, mas sim paralelo. Há um avanço na interpretação, né? Um avanço no aprendizado nosso das profecias, mas nós não podemos tentar pegar ao pé da letra uma sequência cronológica para a gente fazer como a gente esteve acostumado com o livro de Daniel, tá bom? Então, é sempre bom lembrar essa visão, para a gente não ter um pensamento um pouco confuso no aspecto de que agora deixamos para trás as 7 igrejas e agora vamos iniciar os 7 selos que vêm depois das 7 igrejas. Não, isso vai ocorrer de forma paralela, com outros detalhes, com outra conotação, e nós vamos ter, tanto hoje, o paralelismo confirmado entre as 7 igrejas e os 7 selos, tá bom? Então, na estrutura do Apocalipse, né? Agora desdobrando esses 7 selos, a diferença das igrejas, Cristo aconselhando a sua igreja, nos selos, Cristo vai fazer chamados a respeito do seu povo, da sua igreja que está passando por tribulação e provação,
ok? Então, nós temos elementos muito curtos, talvez não fique muito claro de entender essas frases, mas nós vamos conectá-las no estudo de hoje, né? Os céus ficarão abertos, um cavaleiro vai aparecer nos seus cavalos, né? Branco, depois vermelho, amarelo, preto e amarelo, ok? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Tão conhecidos e famosos por aí. Será um foco também no nosso estudo. Tem uma cena de almas dos mártires, já que existe essa perseguição. Muitos dos cristãos foram mortos e voltarão a ser perseguidos, né? Uma cena de purificação, ok? De colocação da graça de Cristo a sua justiça, né? Através das vestes brancas. E um conflito entre reis e generais e outros clamando e pedindo a morte. Nesse caso, os ímpios, tá bom? Então, uma estrutura como se fosse o sumário do que nós vamos ver no estudo de hoje. Posteriormente, veremos, depois dos 144.000, as 7 trombetas. Então, estamos avançando na parte profética, estamos avançando um pouco para o fechamento do grande conflito, tá bom? E a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo nesta parte introdutória para sempre entendermos qual é o contexto da visão dos selos, tá bom? Então, há uma visão, né, que vai descrever os selos, mas uma cena que ocorre no céu, que vamos analisar com alguns paralelismos com Daniel, para nós entendermos como isso, que isso quer dizer, né, as mensagens dos céus. Então, nós vamos ler a Bíblia no livro do Apocalipse, o texto, e aí a referência está no próximo slide, mas nós começamos, perdão, esse é o livro de Isaías. Esse é o livro de Isaías, conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então vejam a conexão que nós faremos com essa visão. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A linguagem até parece apocalíptica mesmo, né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, cores particulares de pedras preciosas. No ano da morte do rei Uzias, aqui está falando Isaías, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse Senhor é Deus, né? O Pai. E as abas das suas vestes enchiam o templo, sempre referenciando a um santuário. Lembre-se, né? O santuário é o pano de fundo das visões do Apocalipse. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus entronizado é uma das visões que mais esperança poderia nos trazer para nós, porque Deus nunca vai ser retirado desse trono. Ele é bom, ele é digno e ele nunca será derrotado pelo mal. Então, essa constante na visão deve nos dar a garantia de que o mal será derrotado em algum momento, tá? Então, ali começamos com uma aplicação de esperança para cada um de nós. Então, vejam aqui, trono, Deus assentado, e aqui serafins, ok? Elementos chaves nesta visão. Vejam agora Daniel, quando nós estudamos, nos vimos de que um poder chamado chifre pequeno seria
sentenciado a uma execução, né, seria destruído, mas as cenas que antecedem a essa sentença, Daniel falando, né, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, se referindo a quem? Ao mesmo Deus, se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Mais detalhes são colocados no aspecto de que os serafins agora estão acompanhados por milhares de anjos, e é uma cena de juízo, onde o Pai é a figura do juiz, ok? Daniel 7, 9 e 10. Agora vamos para Apocalipse. O que isso tem a ver com os selos? Vejamos a cena. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Novamente, um quê? Um trono. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste, que em Isaías era um arco-íris, né, estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Pequenas diferenças nas descrições das pedras preciosas, mas ambos os profetas estão vendo a mesma cena, ok? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Ok? Então aqui nós temos o quê? Que em Isaías eram serafins, em Daniel são milhares de anjos, agora em Apocalipse aparecem 24 anciãos assentados nos seus respectivos tronos, ao redor do Rei do Universo, nosso Deus. Ok? Continuamos a leitura. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, um Deus completo, né? Perfeito, sublime. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui nós temos uma cena um pouco mais difícil de descrever, né, até pela própria escrita do profeta João, mas esses seres especiais são serafins, né, seres angelicais, pela conexão que nós acabamos de fazer com Isaías, tá bom? O comentário bíblico adventista, outras referências também reforçam de que esses seres especiais, animais, né, na figura que apareceu na visão para João, são características que esses animais, águia, né, boi, etc., tinham a respeito da agilidade, de algumas características positivas desses seres, no sentido de refletir a função que eles têm, enviados por Deus como mensageiros, tá bom? Então, ao identificarmos esses seres, estamos dizendo que são os anjos especiais, né? São 6 asas, os serafins. Então, quando se fala aqui em animal, não é um animal literal, ok? Na visão, João está vendo uma figura de um animal, mas é um anjo. E o primeiro animal, em algumas versões aparece, né? E o primeiro ser, o primeiro animal, era semelhante a um leão. E o segundo, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si, né, 6 asas. Perceberam a conexão?
Aqui são chamados de seres, mas lá em Isaías são serafins. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ok? Então, estamos fazendo uma conexão entre Isaías, Daniel e Apocalipse e avançando na explicação desse contexto. Avançando agora e retirando um pouco da ilustração. Vejam o que diz aqui a palavra de Deus. E quando os animais, os serafins, né, davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Este reconhecimento, ele é tão importante, né, feito pelas suas criaturas, que, diria eu, é a base da nossa fé, né? Nós entendermos que fomos criados por Deus. Sem essa ciência, nós não acreditaríamos, consequentemente, que fomos resgatados por Deus, no caso de nós, seres humanos. Então, o motivo da nossa alegria é por Ele ter um dia escolhido nos criar e ter nos resgatado. Então, esse é um dos principais motivos pelo nosso louvor a Deus. Então, quando nós repetimos isso e esses seres repetem isso continuamente, nós vemos que há uma tentativa de aproximação e de nos parecermos aquele que é inigualável, né? De nos tornarmos semelhantes a ele. Ok? Então vejam que na sequência diz: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, por que nós fizemos todo esse contexto? Porque é nesse momento que aparece um símbolo, né, de um livro que está selado por dentro e por fora. Perdão, que está escrito por dentro e por fora, ok? Mas que ele não pode ser aberto por qualquer pessoa ou ser ou indivíduo, nem sequer esses 4 seres especiais. E a visão dá a entender de que Deus, o Pai, ele também não abrirá, não será o responsável pela abertura desse selo, ok? Então vejam de que esse livro vai descrever a história, né, da igreja e do conflito entre bem e o mal, de um momento em que faremos uma conexão, né, entre os cavalos. Os 4 cavalos serão os 4 primeiros selos que estão conectados com as 4 primeiras igrejas do Apocalipse. Então é como se nós estivéssemos falando quem tem o poder de conhecer a história, né? E sabendo o fim desde o começo, quem tem o controle da história? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer e responder. Não é qualquer indivíduo, não é um ser humano, não é um anjo, um querubim, um serafim, tá bom? Então aqui nós estamos dizendo, não basta a gente entender de que Deus sabe o futuro desde o começo. Se isso é uma verdade, nós podemos entender de que Deus está no controle da história, ok? Então vejamos adiante o que isso significa. Qual é esse misterioso livro fechado com 7 selos? Como eu estava já tentando dar a resposta, né? É como se fosse um pergaminho, né? Um livro, o qual vai descrever a luta entre bem e o mal
travada na perseguição dos inimigos de Deus contra a sua igreja, contra o seu povo. Ok? Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno? Eu não estou conseguindo imitar a cena, obviamente, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ou seja, há uma preocupação nessa visão no aspecto de quem vai saber o fim, como isso vai terminar, como será o fim do conflito, como será essa luta, o que vai ocorrer no meio até essa luta ser definida, né? E se essa luta não se sabe como será travada e como será o fim, no fundo, os seres que não conhecem o futuro, naquele momento da visão, eles estão preocupados com quem será o vencedor, certo? Então, é uma preocupação razoável, grande, em grande medida, uma preocupação enorme, sim ou não? Com certeza, né? Imagine que você hoje soubesse que o mal vencerá, ou você não sabe que o bem vencerá, o bem. Nós temos hoje essa certeza porque Jesus já veio, Jesus morreu, já venceu e ele vai voltar, porque nós confiamos na Bíblia. Mas se não tivéssemos a Bíblia, imaginem quão desesperançosos, né, ou desesperançados nós viveríamos diante de uma realidade que para todos nós pode ocorrer, a morte. Como qualquer ser humano e filósofo, né, os seres mais pensantes a respeito dessa realidade viviam completamente frustrados com a realidade humana, porque o ser humano nascia e em algum momento ia morrer. Não há esperança. Então, qual a esperança do universo, né, numa cena gloriosa, em relação ao fim desse grande conflito? O que ocorrerá? E eu chorava muito. Olha a preocupação de João, né? A cena era tão forte, tão intensa. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ou seja, ninguém poderia conhecer a história. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, um desses 24, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que nós estamos vendo também é uma cena no sentido de tentar resgatar o prestígio, né? a, a consciência de que o caráter de Deus foi vindicado. Se Deus foi colocado em xeque com os ataques e as acusações do inimigo, então todo o universo ficou preocupado porque como Deus poderia se defender diante dessas acusações, né? O inimigo continuava vivo, o mal continuava propagando-se na terra, e como Deus resolveria esse problema? E aí nós vemos que a solução está em quem? Em Jesus Cristo, o único que foi digno de abrir o livro. E nós temos aqui uma conexão com Gênesis 3,15, né? O descendente da mulher, de Eva, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, viria, né, de uma linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, ok? Um filho de Jacó perdoado, e o seu caráter foi mudado. Depois viria toda a linhagem, né, real de Cristo, passando por Davi, etc., para nascer num berço e viver uma vida santa. Para ele, então, né, com a sua morte sem pecado nenhum, poder se considerar, né, diante do universo como o nosso Salvador. Ok? Então, esse resumo de como ele veio, as condições que ele viveu e como ele morreu, dão a Jesus Cristo
a condição de poder abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é o dono da história. Ele é aquele que resgatou e vindicou o caráter de Deus pela sua vida, né, aqui na terra. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus é defensor do seu povo. Judá esteve disposto a dar a vida por Benjamim. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, né, na escola sabatina da nossa igreja, e nós veremos nessa semana que um homem sem palavra, um homem levado pelos seus prazeres, um homem que ninguém poderia dar nada por ele, foi resgatado pela graça de Deus, né? E ele foi transformado para se tornar, né, através da descendência dele, Judá, aquele patriarca da tribo pela qual viria Jesus, né? Então, nessa cena tão linda, né, um homem transformado, ele se assemelhou a Cristo. Ele estava disposto a dar a vida pelos seus irmãos. Judá é uma pálida imagem, porque ele não precisou entregar a vida, mas Jesus sim precisou e de fato deu a sua vida por nós. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Pontas são chifres. Chifre representa, na linguagem profética, poder, ok? Ele pode tudo e ele sabe tudo, ele vê tudo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Ele tem as mesmas características divinas do Pai, ok? Então aqui eu destaquei em amarelo, porque nós vamos entender o que tem a ver o leão com o cordeiro, tá bom? E nós sabemos, pelo assunto do santuário, e porque João Batista mesmo disse, né, que Jesus é o cordeiro que veio a este mundo para tirar o pecado, né, de todos nós. Todos os cordeiros sacrificados, né, prefiguravam o verdadeiro cordeiro, né, o único que de fato salvaria com a sua morte, nos traria esperança, ok? Então, o leão era Cristo, o cordeiro também é Cristo. E aqui eu vou mostrar uma estrutura de comparação muito simples para a gente ter certeza, porque nós vamos usar essa lição aqui de comparação para nós entendermos outras visões futuramente, tá? Então, nós vamos comparar o versículo 5 com o versículo 6. Vamos comparar o que está em amarelo. Num primeiro momento, falando do leão, ele ouve. Alguém disse para ele, certo? Disse-me. Alguém falou para ele. Então, ele ouviu. No caso do versículo 6, ele viu. Ok? Ele ouviu. No caso do 5, alguém disse para ele. E no caso do 6, ele viu. No 5, ele ouviu e eis aí um leão. Mas no 6, ele vê um cordeiro. No 5, esse leão venceu. E no 6, ele havia sido morto. E nós sabemos que Jesus venceu por causa da sua morte, né? Num corpo puro e santo. E para abrir o livro e desatar os 7 selos. E ele tinha o quê? 7 pontas, ou seja, ele era todo poderoso, um poder completo. Então vejam que no texto, da maneira como João escreve, essa comparação, ouvi, vi, aparecem elementos simbólicos, está falando do mesmo personagem, Jesus Cristo, ok? Então, nós vamos falar, usar esses mesmos elementos quando nós formos falar dos 144 mil e de outras visões mais, tá bom? Só para você se familiarizar. Então, não está falando de 2 personagens diferentes, está falando do mesmo, que é Jesus Cristo. E apenas como um artista poderia fazer, né? Jesus é tudo, né? Poderoso, juiz, advogado, humilde, defensor, né? Salvador. Ele tem as
ele é tão completo, né, na sua descrição, tão difícil a sua descrição, ele é príncipe, rei dos reis, etc, etc, que são necessários vários elementos simbólicos para descrever quem ele de fato é. Ok? Avancemos. Versículos 7 a 9. E vi e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo. Então percebam que aqui há um júbilo, né? Uma alegria, um momento de festa, porque uma cena de grande preocupação, de tristeza, de expectativa, de como o grande conflito iria se resolver, como seria o desfecho dessa grande preocupação de todos esses seres angelicais e dos 24 anciãos, agora tem uma resposta. O problema foi resolvido, há um vencedor, e Jesus esmagou a cabeça da serpente, né, o dragão, o diabo, Satanás, e ele foi vencedor, e agora só falta concretizar essa vitória com a sua segunda vinda. Agora estou falando de outras verdades que não estão nessa visão, mas que nós entendemos que a Bíblia nos diz dessa maneira, né? Então, ele e somente ele era digno, porque ele nos criou e com a sua morte nos resgatou. Ele se entregou desde a fundação do mundo em resgate e em promessa como garantia da nossa salvação. Isso é algo, creio eu, muito difícil de entender. Será que você faria uma obra da qual você soubesse que você seria assaltado e para você pagar o resgate por essa obra, né? Essa obra que você fez, você pagaria um preço muito elevado, de forma que, como ser humano, você seria desanimado a fazer essa obra para não ter que passar por toda essa situação, né? Então, e esse esforço foi realizado não apenas pelo filho, né? Foi realizado também pelo pai, no sentido da perda do seu filho no momento da sua morte sacrificial. Avancemos na visão, versículo 10 a 12. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Como já há uma esperança, já há uma vitória, agora nós temos, né, e podemos ser sacerdotes e representantes e príncipes, né? E olhei e vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Isaías, Daniel, conectados aqui novamente. E dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. A cruz definiu a virada do bem contra o mal no grande conflito. E ali foi decretada total ciência de quem era Satanás diante do universo. Por isso existe todo esse júbilo, toda essa alegria nessa cena tão maravilhosa. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E aos 4 animais diziam: Amém. E aos 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Às vezes a gente menospreza um pouco, né, todo esse contexto, e a gente já quer entender os selos, a gente já quer entender a simbologia, e a gente já quer ir lá para um comentário bíblico, a gente já quer entender os anos dos selos, dos cavalos, por que são essas cores, quando há mais texto e mais detalhes da visão para esses momentos, né?
do fundo do que está ocorrendo na visão dos selos, tá? Então, por isso que a gente está também indo na linha do próprio texto, né? A gente dedicando mais tempo e atenção a toda essa situação. E veio, né? Aí está falando de Jesus, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico, e aqui nós lemos, estamos reforçando isso aqui, né, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus céus, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui eu vou apresentar um paralelo muito interessante entre Mateus 24 e Apocalipse, a visão que nós estamos tendo aqui, tá bom? Mateus 24 é conhecido como o capítulo que o próprio Cristo, né, falou e descreveu os sinais antes da sua segunda vinda, ok? Então ele vai dar detalhes a respeito do que vai ocorrer em termos de sinais, e nós vamos comparar o texto com essas cenas que acabamos de ler. Então, em Mateus 24 e 25, você vai ver de que esse evangelho será pregado, ok? E aí nós vemos um paralelismo com a cena do primeiro selo, onde uma mensagem pura, ela será proclamada e será pregada. E nós, depois de milhares de anos, somos herança dessa mensagem que chegou até nós, não é? Prova disso. Mateus 24 afirma de que haverão guerras, fome e terremotos, mas ainda não será o fim. O segundo, terceiro e selos, né? Os 3 cavalos seguintes ao branco, eles afligirão no aspecto da fome, guerra e epidemias, né? E por que não dizer pandemias, tá? Então vejam a correlação entre Mateus 24 e Apocalipse. Ambos descrevem um período de tribulação, haverá uma grande tribulação, e no quinto selo, as almas sobre o altar, elas protestam pela perseguição, né? Muitas delas foram mortas, tá? Quais são os sinais que se conectam entre ambos os capítulos? No sol, a lua e as estrelas, né? Mateus 24, 29. No sexto selo aparecem o quê? Um terremoto, sinais no sol, na lua e nas estrelas. O retorno do Filho do Homem, Mateus 24, 30, e sendo que pouco antes do sétimo selo, né, o céu se enrola e aparece o Cordeiro, tá? Então vejam que não é coincidência o dono e senhor da história, aquele que controla a história, Jesus Cristo, falando em palavras um pouco mais assimiláveis, né, para os seus discípulos em Mateus 24 também. Anjos reúnem os escolhidos, Mateus 24, 31, e é um silêncio de meia hora, onde os anjos sairão do céu, né, pouco antes da segunda vinda de Jesus, para buscar os seus, né, os que serão resgatados e os que serão salvos. Então, o autor da história, o autor da Bíblia, né, o centro da Bíblia é Jesus Cristo, só ele poderia fazer uma conexão tão inquebrantável, né, entre esses capítulos, em termos de texto. Avancemos. E havendo o cordeiro aberto, agora ele abriu, todo mundo está de olho, né, está vendo essa cena. Havendo aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Então, aqui se inicia a abertura dos selos. Nós vamos ter essa oportunidade de entender essa abertura. O primeiro, vejam, o texto vai dizer, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Está descrevendo, não está descrevendo a um ser, né, que existirá, terá uma representação, tal qual está sendo representada na visão. Está descrevendo um período de tempo no qual uma mensagem foi dada, né, essa mensagem
do evangelho, da esperança, das boas novas de que Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou, e essa mensagem pura inauguraria uma primeira igreja, né? E aqui nós começamos a fazer conexão com as 7 igrejas. Esse cavalo branco, ele equivaleria à igreja de Éfeso, tá bom? Então, por isso que a gente volta a trazer aquela questão. São profecias e visões paralelas, do ano 31 até o ano 100, por isso que eu vou passar um pouco mais rápido, porque nós já estudamos isso, tá? No estudo passado. Uma igreja pura, fiel à Bíblia, e que de 12, né, seguidores de Jesus se expandiu até naquela época de Paulo, né, em torno de 6 milhões de cristãos. E hoje, né, quantas pessoas acreditam ou se autodefinem como cristãs? Um comentário aqui a respeito de como esse evangelho se propagou. Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles não estudaram teologia, né? Não eram graduados. Eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana. O inimigo teve que se ajoelhar, né, de ser derrotado, e ele teve que mudar a sua estratégia diante de uma realidade de uma igreja pura, né, triunfante. A cor branca foi escolhida por quê? Pelas características de Cristo. Ele tem os cavalos brancos, tem uma pedrinha branca, vestes brancas, uma nuvem, ok? Características de realeza e pureza, né? Sem mancha. Esse é o primeiro selo, que é a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Qual é o segundo selo? Na sequência, né, a história, nós estamos desdobrando a história do grande conflito. O inimigo derrotado, depois da morte de Jesus, agora ele vai sair no prejuízo, tentar matar, aniquilar e destruir todos os seguidores de Jesus, em vingança àquele que não era mais possível de ser atingido, né? Porque Jesus foi ao céu entronizado. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Ou seja, aí, quem conhece a história está dizendo, olha, haverá um período de morte, de derramamento de sangue, onde essa igreja pura e santa será perseguida, ok? E isso ocorreu exatamente, né? E coincide com o período da igreja de Esmirna, do ano 100 até o ano 313, a partir da morte de João, o, o discípulo amado, até o momento do fim da perseguição. Época de perseguições, derramamento de sangue, por isso da cor vermelha. Muitos gentios entraram na igreja, vendo os mártires sendo mortos, e também o início da perda da pureza dessa igreja, por causa da estratégia de Satanás. Qual é o terceiro selo? Vamos adiante. Ele vai corresponder aqui com um cavalo preto. Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal. O terceiro serafim, né? Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse simbolismo de uma balança diz respeito a um controle, né, da pesagem do trigo. O trigo, matéria-prima do pão, representa a palavra de Deus que foi controlada, retirada, né, da igreja pelos poderes enganadores de Satanás.
um suposto clero paganizado e desviado da verdade, apostatado, agora retiraria o acesso à palavra de Deus da igreja, um período escuro. Sem a Bíblia, né, o oposto à luz, ocorreriam cenas de escuridão, por isso na inspiração aparece como a cor preta. E aí nós vemos esses elementos de peso, medida, né, justamente falando dessa mudança aí do acesso à palavra de Deus. Um complemento com o livro de Ezequiel. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso. Ou seja, haverá essa visão se conecta aqui, exatamente, né? E com ansiedade e a água beberão por medida e com espanto. Isso já tinha sido profetizado pelo profeta Ezequiel. Então, o terceiro selo coincide com a igreja de Pérgamo. A igreja católica romana trouxe o paganismo para dentro do cristianismo e controlou o acesso da palavra de Deus à luz para os feligreses, né, os crentes. Então, a fé foi corrompida, o bispo de Roma ele começa a dominar politicamente, algo que Deus nunca tinha aprovado, né? A política se contaminar, a religião se contaminar com a política, e nós vemos aqui na sequência alguns elementos que estudamos na semana passada, né? O Edito de Milão, a adoração no domingo foi inserida, sob o pretexto da ressurreição de Jesus, o que não é bíblico, porque muitos discípulos, depois da morte de Jesus, continuaram guardando o sábado. O concílio de Laodiceia vai sacramentar a questão da guarda do domingo, culto aos santos, oração pelos mortos, o início do purgatório, a mariologia, né, a tradição, etc., etc., vão aparecer ao longo dos anos, nesse período de tempo aqui, tá bom? Quarto selo, vamos adiante. Diante desse cenário de falta de alimento, falta da palavra de Deus, qual vai ser a cor escolhida por Deus para ilustrar um novo período pelo qual a igreja passaria? Sem alimento, o nosso corpo morre e se torna pálido ou amarelo, né? Então, e olhei, agora João falando, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, as cores pálidas de alguém que está sem alimento, né, e que está morto, a igreja, tristemente afastada da verdade, né, sem acesso à Bíblia, estaria num estado cruel. Esse quarto selo corresponde à quarta igreja, a igreja de Tiatira, do ano 538 até o ano 1517. É uma degradação total da verdade. Começa um período escuro da Idade Média, né? O período onde muitos são considerados hereges, os que guardavam a lei de Deus, os que mantinham a fé, né, verdadeira. E aí aparecem novas, né, filosofias e enganos do tipo o estado dos mortos, né? Que nós podemos orar ou interceder pelos mortos pela sua salvação, a questão do inferno, a Inquisição, né? Como os seres humanos julgando os seus semelhantes e executando eles sob o pretexto deles serem hereges, né? A venda de indulgências, nada mais do que negociação do perdão, né? A confissão, como que um homem poderia se confessar seus pecados diante de outro pecador, né? Um outro ser humano, um padre. É proibida a leitura da Bíblia, e um concílio de Trento é colocada a tradição acima da igreja. Em outras palavras, como se usa inclusive nos nossos dias, né? Se diz de que a igreja está acima da Bíblia, e a igreja pode interpretar, reinterpretar, atualizar, esclarecer, mudar e fazer qualquer outra coisa que a igreja possa decidir, né? Então, algo totalmente não bíblico, porque a palavra de Deus vem primeiro e vem antes. A palavra de Deus surge
antes da igreja, porque essa palavra pertence a Deus, né? E o ser humano, o universo veio à existência por causa da palavra de Deus. Então, até do ponto de vista lógico, né? Não tem sentido dizermos de que a igreja veio antes da palavra de Deus. Filosoficamente, eles afirmam, né? Os teólogos católicos, de que foi no meio e no seio da Bíblia que o Espírito Santo inspirou a Bíblia, para que hoje, até os nossos dias, nós possamos, né, pela unção do Espírito Santo, fazermos mudanças nessa palavra de Deus. Mas como eu disse, né, o universo veio à existência. Nem igreja existia na época, né? O ser humano veio à existência pelo poder da palavra de Deus. E hoje ela existe e ela tem as mesmas características divinas. Ela não muda e ela não erra. Se Deus não muda e não erra, ele não poderia dizer e se autocorrigir no futuro, né? Peraí, desculpa, eu me enganei, o quarto mandamento não é mais válido, agora nós precisamos rever, agora, né, não é mais o sábado, agora é o domingo. Só pela questão da razão, nós poderíamos eliminar, né, essa questão. Se Deus não muda e Jesus mesmo disse que não veio, ele veio cumprir a lei e os profetas, então não se prova biblicamente nem pela razão que haveria uma mudança, né, na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Então, só a maneira de exemplo também, né, nos nossos dias, a Igreja Católica acredita que o livro de Gênesis, né, os primeiros capítulos são um mito, e se isso fosse verdade, a história do primeiro casal, da criação, da queda, da origem do pecado, do mal e da morte, esses elementos se constituem pilares da nossa fé. Porque se a morte não veio por causa de uma escolha equivocada, de uma primeira tentação, né? Jesus teria vindo para nos salvar de quê? Se essa morte não existe, né? Se essa morte se não existe pecado, né? No final das contas. Qual a razão de Jesus ter vindo? Nos resgatar de quê? De uma condição da qual não existe, porque se não existe pecado, se não existe morte, então nós não precisamos de Salvador, né? Então vejam quão também fora da razão é nós aceitarmos as atuais interpretações, né, da Bíblia, no sentido de minar os fundamentos da nossa fé, para que nós não tenhamos nenhuma referência, né? Então, isso é um reflexo da perda, né, de qualidade geral em todas as frentes que nós estamos vendo, né? Na religião, na política, na educação, nos valores morais, etc, etc, etc. Então, até na interpretação bíblica, nós vemos uma tentativa terrível de relativizar tudo que se encontra na verdade absoluta, né? A palavra de Deus. O quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6, 9. Agora nós vemos uma cena de que um cordeiro era morto no altar, mas agora nós vemos debaixo do altar. Isso é uma linguagem figurada, não é uma linguagem literal, no sentido de dizer que tem pessoas, almas, espíritos que estão ali chorando, né, etc. Não, é no aspecto de que inocentes que foram mortos estão ali clamando por justiça, né? A gente pode ir nessa linha de interpretação, conciliado ao que Daniel 7 também fala, tá? Então, essas almas estão debaixo do altar, por quê? Porque o sangue inocente desses mártires foi derramado, à semelhança de Cristo, né, que foi morto como um mártir, tá? Então, e clamavam com grande voz, como eu disse, não são, como é que uma alma que morreu poderia clamar? Então, não é literal, mas é no aspecto de que esse sangue derramado clama por justiça, ok? Dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não o julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra, ok? Então, é nessa perspectiva que a gente analisa esse texto. E foram dadas a cada um
compridas vestes brancas de justiça, não é? E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Nós vamos estudar melhor essa questão de completar um número, fazer um selamento, e qual é o número dessas pessoas seladas no estudo da semana que vem, dos 144 mil, tá? Então, o quinto selo vai corresponder à igreja de Sardes. Os mártires, né, da Inquisição foram perseguidos em uma idade escura, esse sangue foi derramado, etc, etc, tá? Como nós vimos, até o momento que no ano de 1798, uma ferida mortal é atingida nesse poder perseguidor, e na Revolução Francesa, no ano de 1798, cessa a perseguição. E essas vestes brancas, né, como eu disse, simbolizam a justiça de Cristo, que foi atribuída a pessoas que morreram em nome de Jesus e perseguidos injustamente. Ok? Qual é o sexto selo? O sexto selo: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Elementos, né, da terra que dão sinais de que há uma mudança na questão da função sacerdotal de Jesus no santuário celestial. E aqui nós temos um cumprimento, no ano de 1755, um grande terremoto sentido até os nossos, né, registrado até os nossos dias como um dos maiores, tá? 1º de novembro de 1755, foi um colossal distúrbio sísmico que foi sentido numa área tão ampla que chegou a causar alarme e perplexidade geral em um grande volume, né, e um grande volume de especulação científica. Tá? Foi sentido em muitos e muitos lugares, em vários continentes. Um outro cumprimento desse verso é que no ano de 1780, o sol se tornou negro e a lua como sangue. Foi além de um elemento natural, de um acontecimento natural que nós conhecemos como eclipse, tá? Foi além disso. Os contemporâneos atribuíam o fenômeno tanto às causas naturais quanto a Deus. Um cheiro de fumaça no ar, uma certa espuma fuliginosa sobre as águas paradas, um cinturão de conza estendido ao longo da praia. Tudo atestava a ação do fogo. Teria ocorrido, então, o que as lufadas de vento transportando a fumaça acumulava ao norte, em conexão com as nuvens oceânicas provindas do leste, produziram a intensa escuridão que eclipsou completamente o Sol. Tirado de um comentário de uma faculdade de teologia, tá? Sobre esse texto. Provavelmente um vulcão, né? Gerando e enviando grandes quantidades de fuligem e fumaça, de forma a deixar o sol totalmente escuro. E num dia, tudo ficou como se fosse noite. Pouco antes de 1844, né, ano-chave da mudança de Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, no ano de 1833, ocorreu, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Recentemente, e até houve uma pergunta, né, no primeiro estudo, recentemente nós vimos um evento que foi comparado com a queda das estrelas, há 2 semanas atrás. Nós não podemos especular, mas numa segunda maneira de cumprimento, esses mesmos elementos, Sol, Lua e estrelas, podem dar sinais pouco antes de Jesus deixar o santuário celestial e terminar o tempo de graça. Se isso ocorreu pouco antes de Jesus entrar no lugar santíssimo, como não poderia ocorrer quando ele for sair, né? Pouco antes da sua segunda vinda. É para a gente refletir e pensar.
A queda de estrelas em 1833 foi significativa tanto para a astronomia quanto para a profecia. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A nossa terra, né, os céus e o firmamento, sentindo as mudanças, né, do desenrolar do grande conflito. Avançamos, indo para o fim do nosso estudo, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, vejam a cena, né, um pouco à frente do sexto selo, como agora os ímpios, reconhecendo o que vai acontecer e sabendo que estavam pecando e sabendo que estavam fazendo coisas erradas, eles vão temer, né, e tremer diante da chegada do dia do juízo, né, na segunda vinda de Jesus. Então, é importante aqui abrir um parênteses, porque antes de abrir o sétimo selo, Jesus vai interromper essa visão, o anjo Gabriel, né, passando a mensagem para João, e vai dedicar o capítulo 7 para explicar quem serão os salvos, aqueles que serão selados. E é neste parênteses que eu estou abrindo aqui, que nós vamos dedicar o estudo da semana que vem. Tá bom? Então, eu vou trazer esse elemento também, só para vocês se situarem. Entre o sexto e o sétimo selo, o sexto e o sétimo selo não se encontram em versículos sequenciais, tá bom? Os capítulo 7 do livro de Apocalipse se encontra entre o sexto e o sétimo selo, tá bom? Só para vocês. Você pode dar uma olhada na sua Bíblia hoje à noite, ou talvez você já tenha feito isso, né? Você vai confirmar o que estou dizendo. Então, isso é um parênteses, um interlúdio na visão, para trazer uma cena de selamento, tá bom? E nós vamos ver quais são os protagonistas desse selamento, né? Selados para a salvação e para receber uma missão especial, os 144.000. O sétimo selo, pulando, saltando, né? O conteúdo do capítulo 7, estamos indo um capítulo à frente, por isso nós vamos para o versículo 1 do capítulo 8, e havendo aberto o sétimo selo, ou seja, depois do selamento, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Ou seja, a graça terminou, os 144.000 são enviados para dar a mensagem ao mundo, milhares abandonam a Babilônia, abandonam esse engano, assim como tem pessoas que estão ouvindo aqui, né, que estão conhecendo as verdades bíblicas, decidem pela verdade. Jesus agora está voltando, não mais com as vestes sacerdotais, agora está voltando como Rei dos Reis, né, para consumar a vitória que foi decretada naquela visão ao lado do seu pai, quando ele foi o único digno de abrir os selos, né? E aqui nós vemos o que representa meia hora na simbologia profética. Um dia representa um ano na simbologia apocalíptica, tá? Então, se um dia tem 24 horas, e isso é um ano, então basta nós fazermos a conta, né? Dividirmos nós vamos dividir 360 dias em 24, né? Para obtermos que um dia equivale a 15 dias, tá? Perdão, uma hora, né? Uma hora equivale a 15 dias. Então, meia hora vai equivaler a metade dos 15 dias, ou seja, 7 dias e meio. Os teólogos não batem na tecla, né, como uma certeza, mas eles suspeitam de que esse é o tempo em que o céu ficará vazio, porque todos os anjos virão para a terra, e é o tempo que
eles que Jesus levará da saída do seu trono até o momento em que estará visível a todo olho, né? Quando todo olho o verá, tá? Então, e nosso último slide termina justamente com o final do sétimo selo. A história tem um fim feliz, a história tem um vencedor, e o sétimo capítulo é como se fosse cada selo fosse um capítulo de um grande livro que representa a história, né, da igreja. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente: venho sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu queria terminar com uma ilustração, nosso estudo de hoje. Havia numa cidade um artista e ele estava muito preocupado porque ele precisava preparar uma obra, né, encarregada pelo prefeito da cidade. E ele dedicou bastante tempo para pintar aquela obra e foi a melhor das obras que ele tinha feito porque ele demorou meses, né, depois de que essa obra foi encomendada. E ele, uma noite antes da entrega dessa obra, ele deu aquela última pincelada, cobriu a obra, né, no seu ateliê e foi descansar e dormir. A história conta de que esse artista tinha um inimigo, que também era um outro artista, que ele era invejoso, né, do trabalho desse primeiro artista, e então ele, não conseguindo os contratos com as autoridades, né, daquela cidade, ele entrou, arrombou a porta, né, do ateliê, e ele procurou pela encomenda que ele sabia que o prefeito tinha feito para esse primeiro artista, e ele, descobrindo a obra, ele ficou maravilhado pela beleza daquela obra que o artista que estava descansado tinha feito. Então ele propositalmente e maliciosamente pegou uma tinta vermelha que estava ali do lado e ele jogou a tinta vermelha no quadro, na obra-prima daquele artista. E ele foi embora e deixou as coisas, né, um rastro de que alguém tinha feito isso com o quadro. No dia seguinte, o artista se levantou já para preparar aquele quadro para entrega, e quando ele viu, ficou muito triste, né, e preocupado, e ele disse: minha obra-prima, né, eu tenho um contrato a cumprir, precisa fazer um pagamento, etc. Ele então viu que aquele quadro tinha sido destruído. Então ele, olhando para aquela tinta vermelha, ele começou a pegar o pincel e ele começou a querer limpar aquela tinta. Quando ele começou a querer limpar, o quadro inicial ele era uma paisagem, né, de um campo, numa manhã ensolarada. Quando ele começou a limpar, ele viu de que a cor vermelha tinha se misturado com as cores daquele quadro e davam a entender de que era um entardecer, um crepúsculo. E ele começou a mudar, né, com outras cores, e ele começou a dar uma tonalidade de um crepúsculo na mesma paisagem, entre limpando e ajeitando e mudando a tonalidade daquele quadro, e ele viu no final, depois de muito esforço, antes da entrega, de que aquela obra tinha se tornado mais bonita ainda daquela obra original. Essa ilustração se compara com o que o inimigo fez conosco, né? Com esse mundo. Jogou mentira, jogou morte, jogou sofrimento em todos nós. E nós vemos que o nosso artista, nosso Criador, Jesus Cristo, ele com seu sangue, ele veio limpar, né? Nos inocentar de toda e qualquer culpa para que nós pudéssemos ter esperança. E nós fomos restaurados. Nós temos essa esperança, de forma que quando ele voltar, ele poderá apresentar o quadro mais bonito que ele possa ter realizado e feito, né? A transformação da nossa vida. Por isso, nós terminamos com esse convite, sempre convidando a você tomar uma decisão para que você possa aceitar o sacrifício de Cristo, continuar decidindo estudar a palavra de Deus e continuar entendendo as profecias para o nosso tempo, para que nós possamos nos preparar. Os selos já foram abertos, o destino foi desvendado
Já existe um vencedor e hoje nós apenas precisamos continuar firmes nas promessas desse Salvador. Que Deus nos abençoe para que nós façamos parte desse grupo selado que nós estudaremos na semana que vem. Oremos. Querido Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pela beleza, Senhor, da revelação, da visão, como o Senhor nos mostra que tem o controle da história. Obrigado, Senhor, pela disposição, por ter vindo até essa terra, enviando seu Filho e Ele por ter morrido por nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, que nós venhamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Que cada uma das pessoas que estão aqui, aquelas que vão ouvir esse estudo, possam entender e aceitar entregar suas vidas, Senhor, a Ti. São bênçãos que nós pedimos e suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém.